Olá, 8 de dezembro de 2023, lá em Escobar, naquele nosso resumo. E aí, como vem para o final do ano, vamos falar onde que está esse dinheiro? A gente fala para que bolso foi, quem é o nosso concorrente? Já pensou com quem fica essa grana do seu consumidor? Se está ruim para o banco, imagina para nós. Essa matéria me chamou a atenção e fez com que eu partisse o vídeo dessa semana. A Febraban está criticando a nova redução do teto do consignado. E ela fala em falta de responsabilidade, porque não se leva em consideração os custos de captação dos bancos. Como assim? Quando você faz um empréstimo pelo consignado, o governo começou a limitar. Olha, o juro era 2,14, baixou para 1,97, baixou para 1,91, baixou para 1,84, baixou para 1,8. Isso significa que você meio que na marra coloca preço no produto do banco. Então ele vai ter que vender a 1,8%, é o teto ao mês, né? E não pode ser mais do que isso. E a Febraban, através da Febraban, os bancos, através da Febraban, estão reclamando que não está se levando em consideração quanto custa para eles. Segundo eles, cerca de 17% a menos de empréstimos foi realizado nesse ano de maio a setembro em relação ao ano passado, já pensando justamente nisso, nessa dificuldade que fica para o consumidor. Mas os bancos já se mostravam preocupados com essa saúde financeira das famílias. Como assim? Matéria de agosto da Febraban, no site da Febraban. Ela afirma que não há qualquer pretensão de acabar com as compras parceladas no cartão de crédito. Olha, você está falando de consignado, agora de cartão? Sim, porque eles estão preocupados com o endividamento da família. Então, de qualquer forma, são empréstimos. E eles queriam uma alternativa para o desenho do rotativo. Guarda essa palavra, rotativo, ou consignado, ou parcelado. São formas de empréstimo, são produtos do banco. E ele está defendendo uma coisa e a outra não. Defendemos que o cartão de crédito deve ser mantido como relevante instrumento para o consumo, preservando a saúde financeira das famílias. Opa, aí sim, estão a Febraban preocupada com as famílias. Mas se ele preocupa tanto com a população, por que brigar com esse venda em 10 vezes sem juros? Pois é, 7 de dezembro, Febraban acusa a Stone, Mercado Pago, PagSeguro, de oferecer parcelados sem juro pirata. Entrou com uma representação no Banco Central, aliás, com duas representações. E pede para que o Banco Central determine a interrupção imediata, ou seja, que essas empresas parem de aceitar a venda em 10 vezes no cartão, que é o parcelado comprador, empréstimo consumidor, para que o princípio da livre concorrência não sejam mais prejudicados. Espera aí, você falou em agosto que não ia, agora mudou de ideia, entrou com ação. E tudo em nome da livre concorrência. Ué, a livre concorrência é fazer com que todos possam oferecer e que seja o melhor. Onde que está pegando isso com os bancos? Por que essa preocupação tão grande do banco? A intenção é financiar no rotativo e não direto no cartão. Essas empresas estão ajudando a vender em 10 vezes no cartão, o juro negociado ali, a própria loja que vende banca isso. E talvez a taxa seja boa para o banco, por isso que ele não quer perder. Pois é, aí essa matéria é de juros do crédito do rotativo dos principais bancos. Diz esse site que essa é a lista de 19 de outubro a 25 de outubro, com quanto os bancos cobram. Lembra que no consignado, ele pode cobrar até 1,8 ao mês, então isso é muito pouco, existe um custo bancário, mas você também pode ficar no rotativo. Então, não pagou o cartão de crédito, lembra? Dobrou o número de cartão de crédito no Brasil de 2018 a 22. Nos últimos 4, 5 anos ali, dobrou o número de cartão, oferecido para muito mais gente. E se você não pagar no dia do cartão, vai para o rotativo, é o que os bancos defendem o rotativo, preocupado com a saúde financeira das famílias. E aí eu vi uma taxa ao ano aqui de 200 a 700% ao ano. A taxa ao mês é maior do que a Selic anual. Aí eu fiquei na dúvida, mas será que é tudo isso mesmo? Uma taxa tão alta? Mas não são um ou outro banco que explora. Não, Caixa Econômica, Banco do Brasil no meio. O nosso Banco do Brasil, sim, ele é meu, ele é seu, ele foi montado com dinheiro dos impostos que nós pagamos. O dono somos nós. Nós, então, banqueiros, cobramos 420% ao ano no juro do rotativo. Então é por isso que eu não quero que venda em 10 vezes, eu não quero que tenha uma concorrência desleal. Você tem noção de quanto dinheiro
de juro vai para os bancos ao invés de ir para os móveis? É por isso que eu estou falando disso. Tá, mas e se isso aí for fake news? Os juros não forem tão altos? Entrei no site do Banco Central do Brasil para dar uma olhada. Além de achar aqueles que estão dentro da média, os últimos da tabela aqui, ou as taxas mais altas, são o Banco Crefisa, conhecido, Omni, conhecida, com taxas de 1.000% ao ano. Você não está enganado. 1.000% ao ano. Se você tem R$ 1.000 de empréstimo, quanto que isso vira em um ano? Putz, teria até que calcular. E o Bradescard bateu o recorde aqui com 2.200% ao ano. Se você tem um Bradescard e você não pagou o cartão de crédito no dia, ele vai girar uma taxinha de 2.000% ao ano. Sim, se a pessoa cai nisso, ela nunca mais sai. São 30% ao mês, é 1% ao dia de juro. É muita coisa. Para cada R$ 1.000, são R$ 10 por dia. Se você tem um empréstimo de R$ 1.000, um cartão de crédito, uma conta para pagar de R$ 1.000 e você não pagou, mês que vem ela virou 1.300, no outro 1.600 e pouco. Não tem fim, a conta vai longe. E é aí onde fica a grana que era para estar comprando móveis. Mas espera um pouquinho. Quanto é que custa o dinheiro, Lércio? Você está falando em 1.000%, e o banco disse que não se pode falar do consignado em 1,8%, 2%, porque não está analisando quanto custa o dinheiro para o banco. Vamos lá ver quanto é que ele custa. Então vamos pesquisar. Fui pesquisar qual a diferença da Selic, que tanto se fala, e o CDI, que é o custo do dinheiro interbancário, que teoricamente é o custo dele, tá? É o equivalente para nós o custo de matéria-prima numa indústria, ou o custo do produto que você compra para vender na tua loja. Pesquisei no site do C6 Bank, a diferença entre CDB e taxa, tá bom. Aí ele trouxe aqui um cálculo dizendo que a taxa do CDI, dando um exemplo de 3,65, que multiplicado no exemplo dele por 1,1, 1,10, e 1,10, entre parênteses, significa 105 dividido por 100. Opa! 105 dividido por 100 dá 1,05, não 1,10 no site do C6 Bank. Aí me permitam a brincadeira. Talvez seja esse o problema do sistema financeiro. O banco não sabe fazer conta, nem de dividir. Talvez só de multiplicar e somar. Talvez a companhia telefônica saiba me dizer. Eu fui pesquisar e apareceu a Vivo. Vivo Money, pelo amor de Deus, vamos lá. Em geral, a Selic e o CDI andam muito próximos, o CDI variando alguns décimos percentuais. Ou seja, quando a gente fala em CDI, custo do dinheiro interbancário, a gente fala a Selic, que o Banco Central lá tabela e está muito alta, está mesmo, já foi 2%, está lá nos 13%, é a mesma coisa. Então está custando 13% ao ano para o banco pagar. Custa para ele 13%, mas ele está vendendo. Não, não. Aí nós estamos falando em juro do rotativo, lá é muito alto. Vamos olhar de outro jeito, tá? Piadas à parte, quanto é que custa o dinheiro para o banco? O valor do CDI está em 12,24%, ano passado foi 12%, já custou 2% lá em 2020. Tá? Então, ele está custando muito mais caro. 12% ao ano, Lércio, mas eu não posso comparar com o rotativo. Então vamos ver o crédito pessoal, aquele empréstimo que você vai fazer no banco, que não é nem consignado e nem uma multa do rotativo. Cheguei no nosso Banco do Brasil, vamos ver o nosso banco mesmo, tá? Ele cobra 56% ao ano, site do Banco Central, que é para não ficar dúvida. Então custa 12, nós, banqueiros, eu e você, donos do Banco do Brasil, porque nós pagamos impostos, nós compramos por R$ 12, 12%, compramos por R$ 12 e vendemos por 56. Tá bom para você? Móveis, você tem essa marcação ou não? Por isso essa preocupação toda, que não pode ter o financiamento em 10 vezes. Ele precisa desse dinheiro. O banco não ia reclamar à toa, ele precisa desse lucro. O Banco do Brasil tem lucro recorde de 26 bilhões de janeiro a setembro. Sim, 14% a mais do que no ano passado. Isso, segundo o Banco do Brasil, o nosso banco, informou que a melhoria no lucro decorreu do crescimento da margem financeira bruta em 30%. Ou seja, esse ano bateu recorde muito maior do que o ano passado, porque a margem aumentou 30%. O custo da tua matéria-prima, custo do móvel que você está comprando em relação ao preço de venda do produto que você está vendendo, a tua margem aumentou 30%. Com isso, você teve lucro recorde. A carteira de crédito ampliada encerrou setembro em
trilhão. Eu já não sei mais, qualquer lugar que a gente vai olhar, não se fala em milhão, se fala em bilhão, dívida do governo, gasto com viagem, é bilhão, e a hora que você vai olhar em quanto de dinheiro só o Banco do Brasil tem emprestado, 1 trilhão. Esse 1 trilhão de reais que o Banco do Brasil tem emprestado está correndo juros. Talvez no consignado a 1,8, talvez no juro aberto a 56, talvez lá naquela taxa do banco de 400% no rotativo. Isso está comendo uma parcela do dinheiro e a gente não percebe. Mas vamos lá, é nosso banco, deu lucro, está ótimo, né? O índice de inadimplência, que considera atraso de mais de 90 dias, subiu, mas é 2,8%, abaixo da média de 3,5%. Uma coisa que você compra por 12 e vende por 54, uma perca de 3% de inadimplência, não dá nem para falar que seja problema. Mas vem cá. Isso foi esse ano, do ano passado para cá, que o lucro do Banco do Brasil aumentou, nem todos eles aumentaram. Aí eu fui pesquisar como é que foi no ano passado. No ano do ano passado, 2022 em relação a 21, o lucro dos bancos somou 139 bilhões em 2022, alta de 1,6. É o mais alto desde 2011. E isso impulsionado pela taxa Selic, que subiu. Agora que você não entendeu nada, né? Eu também não sou economista, também não entendo. Então, desde 2011, que os bancos não ganhavam tanto, ano passado, esse ano bateu o recorde de novo. A taxa Selic, que os bancos reclamam, como que o Banco Central sobe, que maldade com o pobre e família brasileira, foi o que fez aumentar os lucros, e eles estão entrando com ação contra as empresas que fazem parcelamento em 10 vezes sem juro para o consumidor. E qual a justificativa? O bem-estar da família brasileira para não endividar demais. É muito criticado. O brasileiro está tão endividado assim? Essa é a preocupação? Endividamento e inadimplência apresentam queda em novembro, 76%. Pois é, ela caiu. E vamos lá, não pode esquecer, esse endividamento é ter conta, não é gente quebrada, não. Isso aqui foi por conta de cartão de crédito. Tem dúvida? O nível de endividamento em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, são estados financeiramente estáveis. Bate 98%, 99%. Um dos menores endividamentos do país está no Piauí. Ou seja, não é por fazer dívida, é por usar cartão de crédito. Só isso. Não é nada fora do controle. Mesmo assim, está diminuindo o número de utilizado. Mas, lógico, você fala da concorrência que o dinheiro vai lá para o banco e também o brasileiro só quer saber de passear. É verdade, se você for pegar nas rodovias, não cabe mais de carro, a gasolina está cara, é fila no posto. Se você for alugar alguma coisa para passar as férias no Réveillon, não, você já não consegue encontrar mais, já está tudo lotado. Então ele está gastando demais com turismo. Isso também rouba dinheiro dos móveis? Não, isso é o que a gente aparece na mídia, é o que o povo inventa de falar para a gente. Mas o turismo movimentou cerca de 38 bilhões só em setembro. Opa, Lércio, espera aí. Nós falamos em 5, 6 bilhões por mês de imóveis. Vamos chutar 6, vai. Só o turismo, 38. Sim, ele morde uma fatia muito maior do bolso. E é para lá que está indo o dinheiro. Apesar dele ter crescido, ele tem uma variação de pré-pandemia de 6,1%. Então, se gasta com turismo os 38 bilhões, são 6% a mais do que antes da pandemia. Olha o faturamento da tua empresa e vê se 2019 para cá aumentou 6%. A inflação está em quase 40% dos móveis e está vendendo igual. Então, não foi para o turismo. O turismo cresceu, mas ele simplesmente está o que sempre esteve. 2019 estava ótimo, também não tinha vaga em hotéis, as estradas estavam lotadas. Nós só voltamos ao que era. O brasileiro voltou ao que era. Às vezes, o seu concorrente está onde você não vê e não imagina. Quer ver uma conta disso? Acabei de falar aqui que nós imaginamos 6 bilhões, os números não são nada exatos, 6 bilhões por mês que o brasileiro gasta com móveis. Janeiro e fevereiro vem aquela história de que gasta com carnaval, gasta com turismo, IPVA e IPTU. Será? A arrecadação com IPVA e IPTU em 2024 deve chegar a cerca de 3 bilhões. Então não é tanto, 3 bilhões, móveis são 6, só no Distrito Federal. Só no Distrito Federal se gasta 3 bilhões. O Distrito Federal, em PVA e IPTU, vai tomar metade do que se gasta com móveis no Brasil inteiro.
todo o respeito ao Distrito Federal, mas, gente, ele é pequenininho, tem pouca gente, não é Goiás, é só o Distrito Federal. Consome metade do que se gasta só no começo do ano, porque metade disso é IPVA em 3 pagamentos e IPTU em 6. Ou seja, é no começo do ano que a grana vai toda para lá. Então, muito disso é oculto e você não vai ouvir falar na mídia porque ninguém quer falar. Muito do dinheiro do consumidor que poderia estar para móveis, sim, podia estar melhor ainda do que está, ele não vai por quê? Porque a taxa financeira é cara, porque o Banco Central é malvado, o lucro está indo lá para o banco. Está gastando com turismo? Não, gasta o que gastava. E o resto? O resto vai em tributo, o resto vai em imposto e vamos trabalhar para pagar toda essa conta. Muito obrigado, até semana que vem.